Bom dia, pessoal! Bom dia! Bem-vindos a mais um Café com Letícia. São 7h04. Deus ajuda a quem cedo madruga. Então vamos que vamos. Eu já vou convidar aqui o doutor Luiz Otávio Coelho, que é advogado e hoje vai dividir com a gente o palco. Bom dia, pessoal! Bem-vindos, bem-vindos! Olá, doutor Luiz Otávio entrou no instantinho. Bom dia, Bem-vindo, doutor Luiz Otávio. Letícia. Prazer estar aqui com você É hoje. um prazer todo Hoje é meu. aniversário da minha sogrinha e ela está online. Deixa eu dar os parabéns. Parabéns, sogrinha, te amo, viu? Um beijo. Angélica mora no meu coração. Já é minha sogrinha, já tem 28 anos, hein? 28 anos de casada já. Então, um beijão para ela e vamos que vamos para a nossa live. Hoje eu convidei, então, o doutor Luiz Otávio Coelho. Ele é advogado, ele conhece bastante da área notarial e registral, porque ele já atuou na área também, depois ele vai falar um pouquinho sobre isso. E ele agora está nos ajudando também com parceria para o nosso curso, né? Que está chegando. Ah, aliás, pessoal, regularize o evento, regularize, está chegando. Quem ainda não fez sua inscrição, faça. É agora dia 26, 27, 28, não é isso? É agora de Isso. setembro, 26, 27, 28, vão ser 3 dias de debates. Aliás, mandem suas dúvidas, a gente sempre está abrindo caixinha. Mandem suas dúvidas, suas questões para a gente abordar no evento Regularize, você, eu e o Londe. É ao vivo lá no estúdio, hein? Vai ser show, tá? Então anotem na agenda e façam a sua inscrição para não ficar de fora, né, Luiz? Vamos pro Isso Luiz aí para ele se exatamente, apresentar. Letícia. Você quer se apresentar um pouco mais? Fala um pouquinho pra Vou gente. me apresentar um pouquinho, pessoal, né, Letícia? Eu formei em 2015 na Federal de Viçosa. Assim que eu formei, comecei a advogar um pouquinho e fui convidado a assumir interinamente a serventia. Foi quando eu percebi que minha formação nessa área, embora assim, tenha tido aula com os melhores professores possíveis, ela foi deficitária. Assim como eu acho que a maioria dos estudantes de direito, né? É uma reclamação recorrente que eu ouço dos colegas. E aí eu tive que me aprofundar mais e mais para poder entender melhor essas coisas. E depois comecei a advogar nessa área, entendeu? Foi quando o Renan, que também trabalha conosco nesse curso, me convidou para estar ajudando a gente montar um curso que ele seja bem prático, assim, que o aluno consiga ter um passo a passo do início ao final e ele saiba, no final de todo o curso, regularizar qualquer imóvel, A gente entendeu? fala que nem é só curso, gente, é mentoria, porque a gente tem um contato Sim, direto, depois que as pessoas têm as aulas na plataforma, né? A gente também tem um contato direto, semanal, fora o diário e automático via WhatsApp, que a gente tem um grupo de WhatsApp. Então, a gente está sempre trocando ideias e essas questões mais complicadas a gente está discutindo. E a ideia é essa, né? Porque a gente sabe que é difícil. Isso é uma falha grande no nosso currículo no Brasil, que nós não temos essa matéria notarial e registral como matéria obrigatória. Tem algumas faculdades, a gente até elogia essas faculdades, né? Que oferecem essa uhum. matéria de forma facultativa, mas de qualquer forma é bem pouco, né? Porque ela merece. Você vê o tamanho do nosso código de normas só aqui de Minas, que já é desse tamanho assim, imagina só você ter que estudar isso tudo em um semestre, por exemplo. Não é suficiente, né, Luiz? Ô, Letícia, e mais, né? A parte de registros públicos, o advogado, querendo ou não, ele vai ter que lidar com isso qualquer hora da vida dele, seja para casar, comprar um imóvel, registrar um filho, um óbito de algum parente, de algum amigo, enfim, a todo tempo, reconhecer uma firma, autenticar um documento. Isso são coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, essa preparação ela é necessária. Mas, assim, eu vejo com bons olhos que a maioria das faculdades tem adotado essa matéria agora como obrigatória, haja vista a importância dela e o crescimento também, né? Muitos advogados estão atuando nessa área, entendeu? Mas é uma área em bastante crescimento, te confesso, que é bem interessante, muita coisa legal e a área que a gente vê na prática, a gente aplica a prática a todo instante, Não, isso que eu gosto de entendeu? falar com o pessoal, gente, porque só para vocês entenderem um pouquinho da minha história, né? Eu não tenho nenhum advogado
na família, assim, perto. Papai é engenheiro, minha mãe é professora de inglês. E aí, quando eu sou mais velha da casa, eu sou mais velha de 5. Já pensou? Então, são 5 mulheres, eu sou a mais velha. E aí, quando eu fui fazer, fiz lá o teste vocacional e tal, e acharam que eu levava jeito para o direito, porque eu gosto muito de escrever. Aliás, gente, ó, tem artigo novo, viu? Quem não viu, saiu artigo novo esse final de semana. Eu vou postar depois o link aqui. Então, eu gosto muito de escrever, sempre gostei. Gostava também de ler bastante, né? Então, eles falaram assim, vai dar certo. E aí fui. Mas eu sempre sentia falta da prática, sabe? E quando eu vim para o cartório, a gente vê o direito acontecendo na prática no cartório, gente, e é toda hora, né? Então, assim, é bonito demais o negócio. Quem quer entender direito precisa ver como é que é o lado de dentro do cartório, sabe? Porque o povo às vezes acha assim, chega lá, faz, adoram falar burocracia. Tem nada de burocrático, gente. Tem regras. A gente tem que seguir as regras. Se você quer segurança jurídica, a gente tem que ter regra. Tem jeito, né? Não é isso, Luiz? Letícia, vou te contar que meu teste vocacional, ele falhou, né? Que eu comecei antes de fazer direito, eu fiz um tempo de economia. É mesmo? Gostava muito de matemática. Olha só. E aí, no meio do caminho, eu falei, poxa, isso aqui não tá legal, não é para mim, vou fazer direito. Pois Entendeu? é, olha só. E aí acertou, aí acertou. Aí eu acertei. E vou te contar da burocracia, que é o seguinte, quando a pessoa vê aquilo ali uma barreira para solucionar um problema dela, ela sempre acha que é burocracia. Mas quando ela sente a segurança de tudo aquilo depois de resolvido, ela sempre gosta. É Então, isso acho aí. que o que vale é o resultado final e a segurança jurídica que é transmitida. Perfeito, é isso mesmo. Então, olha, o que a gente está querendo hoje trazer aqui para o pessoal? O Luiz Otávio trouxe alguns exemplos de casos que todo mundo precisa resolver em cartório, né? Um deles, que eu acho que é o maior sucesso dos últimos anos, é o inventário, né, Luiz? Vamos falar um Sim. pouquinho do inventário e de casos que você já tem atuado e o que você acha que a gente tem que pontuar aqui para o pessoal, para os advogados que estão nos seguindo? Vamos sim. Letícia, o que eu acho interessante é a questão do inventário para o advogado, é porque a possibilidade de fazer tudo extrajudicialmente, e até em casos que existe testamento, que é um assunto que a gente já tratou em outra oportunidade, isso faz com que todo o procedimento ele seja mais simples, mais prático e mais rápido. E qual que é a vantagem para o advogado em relação a isso? Que o valor que é cobrado de honorários para o cliente, eu sempre faço uma conta seguinte: quantas horas você precisou trabalhar para solucionar esse problema? Foi um processo judicial, você precisou trabalhar 20, 30, 50 horas? Foi esse judicial, você precisou trabalhar 1, 2, 3 horas? Então, qual é o valor da sua hora? Entendeu? Isso traz muita vantagem, porque às vezes você consegue prestar um serviço de qualidade, com valor agregado alto, resolvendo um problema grande para a família que perdeu alguém, entendeu? Uhum. E de uma forma rápida, entendeu? E muitas vezes a gente precisa de fazer alguma regularização prévia ao inventário. Por Prévio ou quê? concomitante, né? Pode ser concomitante. Eu sempre falo isso, pessoal. A doutora Cristiane também está aqui com a gente, né? Um beijo, doutora Cristiane. Ela é super especialista também em inventário. A Cacá também adora, né, doutora Karine? Então, mas falando rapidinho para vocês, o que acontece? Às vezes precisa regularizar, mas como a gente tem sempre que pensar no melhor para o nosso usuário dos serviços, e no caso dos senhores advogados para o seu cliente, sempre pensar em pagar o ITCD. Mas antes de pagar o ITCD, fazer aquela busca, né, do testamento para ver se tem ou não tem. Porque já aconteceu aqui no cartório de chegar para a gente já pronto o serviço, né? O advogado já chegava já preencheu o ITCD, já está até pago. Aí quando a gente ia fazer a pesquisa lá na central de testamento, tinha testamento. Ai, que tragédia. Então, primeira coisa, gente, chegou, faleceu, te procuraram. Fazer a consulta, não é, Luiz? É pública essa Sim, consulta. sim. Essa consulta é um módulo da CESEC que ele consegue ser acessado por qualquer um que fizer o cadastro. E é o primeiro passo para saber qual via que vai ser adotado, se é judicial ou se é extrajudicial, ou talvez as duas, o início judicial e o término extrajudicial, que tem essa possibilidade também. Isso. Até porque, antes de fazer o lançamento do ITCD, você tem que saber se há ou não testamento, que isso vai influenciar na partilha. Entendeu? E o ideal é que se faça isso rápido, porque aqui em Minas, por exemplo, você lançado o ITCD com 90 dias de antecedência, recolhido o imposto dentro daqueles valores que você declarou, você tem um desconto de 15%.
É um belo desconto, né? Dependendo do patrimônio, com esse desconto, você já paga os emolumentos do cartório, você já paga o Sim. advogado. Então, olha só como é que faz toda a diferença ficar atento a isso. Então, vamos lá, gente. Inventário. Primeiro passo, entrar na Sensec, nesse módulo central de testamentos, fazer a pesquisa Uhum. lá para ver se tem testamento. Aí, não tem testamento? Ótimo. Pode fazer a partilha do jeito que vocês quiserem. Agora, tem testamento? Tem que seguir a partilha que está lá no testamento, né? E aí, vamos preencher o ITCD. E aí, ele estava falando de irregularidades. Passou essas duas questões prévias, né, Luiz? A gente vai Isso. passar, então, para resolver as irregularidades que pode ser concomitante. Não precisa deixar para resolver depois. Pode deixar para resolver depois? Também pode. Mas dependendo do caso, por exemplo, a gente pode fazer extremação em conjunto com a escritura de inventário. Vai ficar melhor, né? Quer falar um pouquinho disso? Vamos sim, ô Letícia. O que acontece? Em alguns casos, até aqui na comarca de Viçosa, a gente tem essa obrigatoriedade de regularizar o imóvel. Porque senão a gente não consegue nem lavrar a escritura de inventário, está um pouco registrado, né? E muitas vezes é preciso fazer extremação antes, porque é muito comum, e não só aqui, em vários lugares, o professor Londe já falou que na serventia dele isso é muito comum. Mais de um imóvel por matrícula era uma prática recorrente, principalmente na década de 80. A gente tem condomínios em algumas matrículas que, quando você vai ver na prática, não existem esses condomínios. São áreas delimitadas que a parte prefere extremar, ter uma matrícula com 100% da totalidade, ela sendo proprietária, que isso facilita muita coisa, por exemplo, financiamento bancário, entendeu? E em alguns casos, sabe que é muito comum também, principalmente em imóveis rurais, as pessoas vão adquirindo partes, né, ou seja, pedaços de matrículas, e antes de proceder ao inventário, às vezes elas precisam extremar todas, e algumas optam até pela unificação, o que acaba gerando um impacto, inclusive nos gastos de escritura e de registro. Ah, vamos falar um pouquinho disso? Porque, olha, gente, claro que a gente sabe que emolumentos são taxas estaduais. Então, cada estado da federação Sim. cobra de alguma forma diferente, tá bem? É diferente. Mas vamos lá. Aí ele está falando que vale a pena, às vezes, se unificar, porque a cobrança, né, costuma ser feita por matrícula. Aqui em Minas, a cobrança é por imóvel, então por matrícula. Se você unificou tudo e é uma matrícula só, vai ter só uma cobrança. Claro que a gente vai somar todos os valores de todas as partes que compõem aquele imóvel, a Sim. fim de fazer a nossa cobrança aqui, entendeu? Mas, de qualquer jeito, vale mais a pena, além de que facilita aquela bagunça que a gente vê de antigamente, né? Tudo bagunçado, tudo em transcrição, aquela transcrição mais aberta, assim, é complicado mesmo para o registrador de imóveis. Como é que ele vai dar seguimento numa transcrição daquela? Abrir uma matrícula com base nessa transcrição. Aqui está exigindo até para fazer GEL, como é que está fazendo aí? Planta memorial descritiva e tudo mais? Como é que funciona aí? Então, Letícia, é assim, eu acho outra coisa que é interessante a gente falar antes de entrar nesse ponto, é porque às vezes a gente faz a crítica em relação às matrículas, mas a gente tem que entender que isso foi feito em uma época que as informações eram carentes, não tínhamos internet, o fluxo de ideias, de troca de pensamento, do que é certo e do que não dentro daquele trabalho era muito escasso, entendeu? Então, isso acontecia na maioria dos lugares, né? Em relação E não apenas no registro de imóveis, mas também no sim, registro civil sim, das pessoas naturais, gente. A pessoa não tinha CPF, a mulher, olha a tragédia que acontecia, gente. Eu sou tão revoltada com isso. Mas era assim, né? A mulher, mulher casada, era relativamente incapaz. Nem CPF ela tinha, usava o CPF do marido. Então, uma série de questões que nós temos que resolver, às vezes, no inventário, até tirar a CPF para a mulher, a gente tem que tirar, porque ela não tem. Então, caso do princípio da especificação subjetiva e da objetiva também. Então, a gente vai precisar trabalhar nisso para poder um inventário ficar redondo. Então, olha só, não apenas inventário, qualquer ato, né, que a gente vai praticar lá no registro de imóveis, a gente vai ter que trabalhar com esses princípios, tá bem? E identificar direitinho. Mas voltando para o Luiz, pode falar, mas, Luiz. mas voltando ao assunto, assim, muitas vezes a gente vai precisar trabalhar junto com o engenheiro agrimensor, que Isso. vai precisar de um lugar medir, elaborar uma planta, memorial descritivo, anotação de responsabilidade técnica. E, assim, nesses casos, pelo menos, eu ofereço à parte a opção de escolher alguém de sua confiança, entendeu? Porque, assim como o serviço de advocacia, o de agrimensura também é um serviço baseado na confiança, entendeu?
Caso a pessoa não tenha nenhuma opção, a gente passa um rol de opções e deixa a ela a faculdade de escolher, né? Mas eu acho que é importante ter uma sintonia entre advogado e agrimensor, porque a gente vai trabalhar junto, a gente vai trabalhar em conjunto e se não houver essa sintonia, o cliente fica prejudicado, né? Até legal a gente falar, porque eu sempre recebo pergunta nas caixinhas, né? De pessoas que não são da área do direito, mas às vezes são da área da arquitetura, da engenharia, e perguntando se tem campo para elas aqui na regularização de imóveis. Claro que tem, olha o que o Luiz falou aí agora, né? A gente precisa realmente de outros profissionais, mas tem alguns atos que são privativos de advogado, como, por exemplo, inventário, o divórcio, né? Agora, a adjudicação compulsória, uso capião. Então, mas trabalhar em parceria sempre tem campo para muita gente. Sim, sim. Isso é sempre interessante, é enriquecedor, né? Você trabalha com profissionais de outras áreas, você aprende com eles. Se a gente pegar a parte técnica do engenheiro agrimensor, a gente sabe pouca coisa. E a gente vai tirando dúvida, vai perguntando, vai acatando sugestão e vai aprendendo cada vez mais. Isso é bem interessante mesmo, Letícia. Pois é. Então, ele estava falando, gente, que é possível, quando a gente for pegar um inventário de área rural, né? Que a área rural é a maioria, gente. O pessoal assim, a gente está aqui na área urbana, então a gente pega pouco inventário com área rural. Mas de vez em quando tem uma fazenda, a pessoa tem aqui, tem também uma fazenda, né? Mas a gente vê que realmente precisa trabalhar em paralelo, para já dar registro o mais rápido possível, esse imóvel voltar a circular. E a outra coisa que a gente vê, Luiz, só na hora que morre, porque às vezes o pai está lá, ninguém presta atenção, os filhos estão nem sabendo de nada. Aí quando o pai vem a falecer, aí eles falam assim, nossa, mas tá tudo irregular. Tá tudo irregular. O pessoal da Smart Leilões está falando, praticamente todo imóvel rural é irregular. E eu acho que é mesmo. Sim. Tem um amigo meu agora, cujo pai faleceu há pouco tempo, e ele falou assim, Letícia do céu, eu nem sei o que papai tem. Ele falou aí, não tem nem ideia. Porque o jeito que ele colocava no imposto de renda não era suficiente para poder identificar os bens, né? E aí, quando ele foi tentar procurar até no registro de imóveis, tá essa confusão dessas transcrições, né? Essas transições muito amplas, assim, não tinha os dados específicos, sabe? Então eu falei, mas pelo menos está cercado, meu filho, pelo menos você tem posse, isso que é importante, pelo menos você tem posse. Então, gente, procura saber, não abandona o pobre do papai com todas as responsabilidades, não, porque às vezes acontece isso, morreu de repente o pai e o filho está lá sem saber de nada, está passando um aperto, coitada, teve quase que mudar lá para o interior para poder organizar. Letícia, pensa bem, se é difícil para o pai, que é de outra época, com acesso à informação de uma forma diferente, pensa bem, se para a gente é difícil, que dirá para eles, entendeu? Mas aqui, não é só imóvel rural, não. Eu falo muito com meus amigos que eu fiquei um pouco chocado com a informação que eu li uma vez. Poxa, sou cruzeirense, então de 2019 para cá temos passado algumas dificuldades, né? E quando eu li a reportagem... Eu sou atleticana, mas, gente, meu marido é cruzeirense, então eu vejo com bons olhos, tá? Eu sou até daquelas atleticanas, das amigas dos cruzeirenses, porque afinal de contas o casamento é mais importante que o time, gente. É verdade. Entendeu? Pode falar. Minha esposa eu consegui fazer virar cruzeirense. Mas, olha só. Quando eu vi a notícia que o Cruzeiro ele tinha um patrimônio avaliado em média em 800 milhões e que todos os imóveis são irregulares, eu fiquei chocado. Eu falei, nossa, até no Cruzeiro existe essa questão dos imóveis irregulares. E para vendê-los, se o Cruzeiro passava uma situação financeira difícil, passa até hoje, né? Precisava regularizar todos. Veja bem. Eu acho que a gente tem que fazer uma parceria com o Cruzeiro, afinal de contas, para ajudá-lo a regularizar os seus imóveis. Então, como é que é a história? Quantos imóveis que eles têm? Todos irregulares? Todos irregulares. Imóveis avaliados em 800 milhões, salvo engano. Na época saiu essa notícia até no Globo.com. Quem quiser pode ir lá conferir. Todos os imóveis irregulares. Mas, se ele regularizar, vai valer pelo menos o triplo. Entendeu? Pois é. Acho que vai ajudar bastante, né? Qualquer ajuda é bem-vinda agora, mas aí o pessoal do Smart Leilões falando.
Falou que a toca é irregular, gente. Pode uma coisa dessas? A toca da raposa ser irregular? Ninguém merece, né? Então, Não, é olha só, inacreditável. mas tem muito, claro, eu sei disso. A maioria dos imóveis urbanos também é irregular. Aqui no Barreiro, né, o nosso querido Barreirão, a gente sabe, chega pra gente, é raro chegar pra gente a área regular. Raro, mas depois, por isso que, assim, uma das questões que eu sempre entendi que a gente tinha que acreditar, a gente tinha que valorizar é o uso capião. Porque tem certas situações que realmente não tem outro caminho, é pelo uso capião mesmo. E aí, aqui no Barreiro, o pessoal me procura muito, né? E a gente tem trabalhado, até o nosso último artigo foi sobre isso, sabe? Sobre alternativas para poder viabilizar o uso capião, nesse caso em que os terrenos eram fazendas, antigamente era fazenda aqui no Barreiro, e eram fazendas de famílias. Então, como é que faz quando tem aqueles múltiplos herdeiros e esses já morreram, e já morreram também os filhos, e já morreram os netos, a gente vai ter que achar todo mundo? Como é que a gente faz para poder dar seguimento nessa do campeão, né? Então, a gente tentou trabalhar com isso, e a doutora Maria Luísa, que é a nossa juíza aqui da Vara de Registros Públicos em Belo Horizonte, deu uma decisão muito boa, dizendo que nessa hipótese é possível você procurar e notificar ou citar, dependendo se for judicial ou extrajudicial o procedimento, um dos herdeiros. Olha que sucesso! Porque, claro que não o titular, gente. Se o titular estiver vivo, você vai fazer de tudo para achar esse tal titular. Mas eu estou falando nesse caso aqui, em que, olha só, aqui no Barreiro, né? Isso é coisa de mais de 50 anos, entendeu? Já foi alienado o imóvel há mais de 50 anos. Como é que você faz para poder achar todo mundo? Porque às vezes o povo já era velho quando vendeu, né? Eram 10 pessoas, tudo velho, tudo casado naquele regime terrível. Comunhão universal. Por que é horrível? Porque se comunicava com o cônjuge, né? Então era assim, tinha 10 velhinhos. Os 10 velhinhos eram casados na comunhão universal. Aí morreram os 10 velhinhos, morreram os 10 cônjuges. Quantos inventaram? 20 inventários a gente tem que fazer. Assim de cara, né? Ô, Letícia, mas isso é interessante, porque esse artigo, ele trouxe uma interpretação interessante, porque antes... Você pensa bem, se você precisar do inventariante para estar assinando toda a documentação, isso é sinal que você conseguiu encontrar todo mundo, que é quase impossível, entendeu? Ainda que você consiga essa façanha de encontrar todos os herdeiros, às vezes o número de inventários que você precisa de fazer torna aquilo inviável. Por quê? O valor que vai ser gasto, talvez ele pode ultrapassar o valor do imóvel, entendeu? Então, quando um só herdeiro ele dá a anuência naquele procedimento, fica muito mais fácil. E a gente consegue resolver isso de forma mais prática e extrajudicialmente. Isso mesmo. Isso até que ele está falando, gente, a gente tem um outro artigo também, está disponível online, que é a justa causa na uso capião extrajudicial. A justa causa na uso capião extrajudicial. E aí, uma das justas causas, né, um dos óbices para a transferência pelos meios ordinários, qual é? É exatamente a necessidade de múltiplos inventários que causam excessiva onerosidade, tá bem? Então, a gente colocou isso como uma das justas causas, e o doutor Marcelo Couto, também concordando com a gente, ele mencionou o nosso livro no livro dele, entendeu? Então, isso é uma das justas causas, não tem condição, desse caso que eu contei aqui, 20 inventários no mínimo, né? Porque eram 10. Aí, os cônjuges mais 10. E claro que já foi passando 50 anos, já morreram os filhos também. E aí quanto mais tempo a gente vai demorando, mais inventário vai aparecendo. E aí, tem fim isso não? Não tem condição, né, Luiz? Tem jeito. Não tem condição. Até lendo o que o pessoal da Smart Leilão tá falando em relação aos honorários, eu acho que é uma dúvida que sempre tem da parte saber o seguinte: quanto que eu vou gastar? Entendeu? Todo mundo sempre pergunta. Só que antes de saber quanto vai ser cobrado e quanto que a pessoa vai gastar, tanto para registro quanto para lavratura de escritura, a gente tem que fazer um apanhado de todos os imóveis, analisar todas as matrículas e saber qual vai ser o trabalho. O trabalho ele pode ser simples, mas ele pode ser um trabalho muito mais complexo. E aí isso vai variar de acordo com o tamanho do trabalho que você vai ter. Você pode cobrar 10, 15, 20%. Sobre o valor total do imóvel, isso vai depender do trabalho que você vai ter. Mas, assim, uma coisa é certa, os imóveis, eles têm um valor agregado alto, entendeu? E ele tem uma importância grande para as pessoas. E muitas vezes, até no próprio inventário,
os herdeiros eles já têm compradores para os imóveis, então eles querem regularizar aquilo de forma rápida para poder fechar a negociação e poder vender aquilo. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande fazer isso, é um trabalho muito importante e que a cobrança ela vai incidir de acordo com todo aquele conhecimento que você vai ter que dispensar para resolver aquele problema, entendeu? É verdade. Igual ele falou, gente, a maioria dos imóveis é irregular. Então, você vai fazer um inventário, você vai cobrar X pelo inventário, mas não é só o inventário, porque você vai ter que fazer uma extremação, você vai ter que fazer também talvez uma retificação de área, você vai ter que trabalhar para poder identificar quem eram realmente todos os herdeiros, fazer CPF. Hoje em dia é possível fazer o CPF, né, para os herdeiros. Então, mil coisas que vocês podem agregar valor e sem deixar a pessoa desamparada, sem deixar que a pessoa perca, né, quando tiver o caso, ter o desconto, ou então pelo menos evitar que ela tenha multa e juros, porque aqui em Minas, por exemplo, né, como ele falou, prazo de 90 dias para ter 15% de desconto, olha só, se você pagar o ITCD e fizer a declaração certinha, e depois, se não der para fazer ela perfeita, o Luiz falou, agora a gente pode retificar, sem perder o desconto, né? Retificar é possível, ok? Agora a gente já pode retificar, não é, Luiz? Sim, e outra coisa também, Letícia, talvez o desconto total de tudo, não digo só em relação ao imposto que você proporciona ao cliente, já é um atrativo para o cliente contratar. Você vira e fala, olha, vou prestar o serviço, nós temos que fazer 3 procedimentos, 4 procedimentos, e eu vou tentar te gerar economia de X. E com base nesse valor e com base no montante, você consegue demonstrar facilmente o porquê você está cobrando. Porque não é simplesmente você falar, olha, o valor é X, Y, Z. A pessoa tem que entender a importância do trabalho, o que você pode proporcionar para ela de economia e o resultado final também. Então, eu acho que isso é muito interessante, porque todo mundo gosta de saber o porquê está pagando cada coisa e qual é o seu diferencial, talvez, em relação a outros colegas, o que você consegue fazer para ela. Pois é, se você explica para ele, eu vou te entregar esse imóvel redondo, quer dizer, você não vai ter mais dor de cabeça, automaticamente já vale mais, tá? Mas para poder fazer isso, você tem que saber o que fazer. Então, como fazer, o que fazer, qual a melhor solução? Essa da extremação que ele falou, por exemplo, pouquíssima gente sabe, mesmo porque, infelizmente, essa extremação ainda não existe em todo o país. Mas uma hora dessa, quem sabe a gente consegue passar uma lei, né? O pessoal que está nos assistindo aí, que tem contato com o legislador federal, pessoal do CORE, pessoal, né, do CNB, vamos trabalhar para trazer a extremação para nível federal, porque é uma solução maravilhosa, né? Você usa demais, não é, Luiz? Não, usamos sim. Ô, Letícia, e eu acho que a questão, as matrículas, elas têm que refletir a realidade. E Isso. não a realidade as matrículas. Essa é a questão maior do porquê que defendemos a extremação. Porque ela tem que ser feita para que lá na matrícula mostre o que tem lá na prática. E não o contrário. E não você virar para a parte e falar assim, olha, seu imóvel ele tem que ficar em condomínio, você tem que ter um percentual porque a matrícula reza assim. Isso não existe. Entendeu? Então, assim, a gente usa muito e eu acho que isso tem que ser expandido para outros estados. Minas Gerais já vem com isso há algum tempo, vem melhorando cada vez mais essa questão. E eu acho que traz benefício para todo mundo. E para o advogado é uma oportunidade interessante. Muito Sim, pois interessante, é. aliás. Não, e, gente, no nosso curso, gente, a doutora Karine está falando, a doutora Karine é nossa aluna também. E ela é esperta, ela ouve falando assim, vamos falar sobre estimação, ela faz um post sobre estimação, ela está sempre se promovendo na internet, né, trazendo informação, ajudando a gente a trazer informação, o que é bom para todo mundo, né? A gente quer divulgar o que é possível fazer diretamente nos cartórios, que é coisa demais, gente. Cada dia tem mais coisa, tá? Então a gente tem que realmente divulgar, a gente tem que trabalhar, e no nosso curso a gente preocupa muito com isso, não é? Exatamente. A gente tem divulgado isso, trazendo um passo a passo para os alunos, trazendo uma assessoria, uma mentoria, mostrando para eles a importância. O aluno ele tem que entender que, minimamente, algum imóvel na vida dele vai ter que regularizar. Isso, por si só, já paga o custo. E que hoje a limitação territorial de poder trabalhar ela foi relativizada. A gente, por exemplo, pode fazer um inventário em Belo Horizonte sem sair da minha casa, entendeu? E-notariado, gente, chique demais. Sou super fã. E-notariado é o futuro, hein? É o futuro não, já é o presente, né? Porque a gente já está usando já
há muito tempo, mas eu sei que tem alguns colegas que ainda têm uma certa resistência, a gente tem que passar por essa resistência. Todo mundo tem que trabalhar com o notariado. Isso que ele falou, né, o doutor Luiz, é importante para vocês saberem. Olha só, o doutor Luiz está em qual cidade, Luiz? São Miguel do Anta, pertinho de Viçosa. São Miguel do Anta, pertinho de Viçosa. E eu estou aqui em Belo Horizonte, tá bem? Ok. E ele está com alguns imóveis para regularizar espalhados por Minas. Então, a pessoa gostava de comprar imóveis em Minas, né? Então, ele faleceu e deixou imóveis por toda Minas. Todos os herdeiros estão em Minas e os imóveis todos em Minas. Onde que ele vai poder lavrar esse inventário? Em qualquer cartório de Minas. Deu para entender? Então, olha como é que ficou fácil. E para o doutor Luiz, ele nem tem que se deslocar. O doutor Luiz, ele pode, de lá da cidade dele, pertinho de Viçosa, São Miguel do Anta, né? É isso? Isso. Ele pode assinar todos os inventários, entendeu? Ele pode também acompanhar o ITCD, porque o ITCD normalmente tem os postos nas cidades, mas também é possível acompanhar online. Então, hoje em dia, para quem aprende, né, a utilizar as tecnologias disponíveis, olha quanto que facilita a vida de vocês. E amplia também, né, o seu negócio. Letícia, acho que nesse caso o estado de São Paulo fica bem à frente da gente, né? Infelizmente. Há pouco tempo eu fiz um inventário em Osasco. Era um imóvel que tinha lá. Na verdade, não foi nem inventário, foi sobre partilha. Porque assim, não precisei sair do escritório. O cartório prestou um serviço sensacional, desde o imposto até a questão da assinatura da escritura, e você vê que não tem limitação. Você faz inventário em qualquer lugar, entendeu? De uma forma muito fácil, muito simples, e hoje eu vejo que as serventias extrajudiciais, elas têm prestado um serviço mais completo também, o que ajuda muito, né? E é uma via de mão dupla, igual a gente estava conversando sobre o TCD. Não adianta eu fazer e quando chega aí no seu cartório civil fala, poxa, isso aqui está errado, ou tem um testamento, ou não sei o quê. Então, assim, você trabalhar em conjunto facilita, o serviço ele é melhor prestado, entendeu? E abre várias oportunidades, a verdade é essa, né? Não, os tabeliães todos estão sempre muito interessados. Eu sei porque eu sempre dou curso para os tabeliães e eles sempre querem saber como é que é isso, como é que é aquilo, como é que eu faço, como é que eu oriento. Fora os milhares de grupos, né, gente? Porque a gente também está nas associações. É para isso, é para ter uma uniformidade e a gente espera que todos os tabeliães aqui de Minas e do Brasil tenham condição de ajudassem os seus advogados, fazer uma parceria com eles para quê? Para solucionar mais rápido os problemas do cidadão. É isso que a gente está conseguindo. Eu fico feliz quando eu vejo, né? Às vezes um inventário complicadíssimo, assim, tudo irregular. Aí a gente consegue resolver, pagou ITCD, 10 dias está pronto. Gente, quando que a gente imaginava isso há poucos anos atrás, né, Luiz? Quando? Pois é. Não, vou contar um caso. Eu tive certa vez um cliente que eu falei que ele é o cliente perfeito. Fizemos o lançamento do imposto e ele, acho que no mínimo umas 5 vezes ao dia, ele acessava o CIARE, que é o sistema aqui de Minas Gerais, para conferir se já foi calculado o valor. E detalhe, quando ele chegou, ele já tinha toda a documentação pronta. Assim, inventário para você terminar em 2, 3 semanas, não passa muito disso, não. E eu brincava com ele, nossa, cara, você é o cliente perfeito, isso é muito eficiente mesmo. Não, quando chega assim, mas é raro, gente, é raro. Raro. Agora, acho até bom que as pessoas olhem no CIARE e nos ajudem a olhar, porque aqui tem caso, que tá tragédia, Luiz, tem caso que tá mais de ano parado lá no ITCD, né, para calcular ITCD. Aí o povo vai, e tem gente que acha que é a gente que não tá trabalhando. Eu falei, meu senhor, a gente já mandou lá para a SEF, o que eu posso fazer? Esses casos aí, a gente até acha que merecia um mandado de segurança, porque demorar um ano para poder calcular ITCD, gente, isso não tem base. Precisa resolver isso aqui. Não sei se nos outros estados existe, advogado, mas aqui... né? Nossa, ruim para todo mundo. O cliente acha que o advogado não está diligente, o advogado acha que o cartório não está diligente, e a gente sabe que quem não está diligente é o Estado. E é para poder pagar. Eu quero pagar, meu filho, me ajuda aí a pagar. Não, é tragédia. Não, é terrível. Não, e assim, o pessoal da Smart Leilões falando que a questão de quando você soluciona rápido, você recebe o honorário rápido. E é isso, o serviço a gente quer prestar ele da melhor forma, um serviço de qualidade, e um serviço rápido, que é bom não só para o cliente, quanto para a gente também. Você virou aquela página, resolveu aquela questão daquele cliente,
se ele sair satisfeito, ele vai te indicar para um parente, para um amigo, para quem quer que seja, entendeu? E essa parte da advocacia judicial, ela tem essa vantagem. Quando eu formei, alguns amigos falavam assim, poxa, eu vou advogar, vou demorar 3, 4, 5 anos para começar a ter honorários que vão me gerar um capital interessante todo mês. Na advocacia judicial, não, entendeu? Você consegue fazer com que o seu giro ele seja quase que imediato. Isso é bem interessante. O fato de ser imediato, o recebimento dos honorários, ele ajuda muito. Não, com certeza. Então, senhores advogados, quem está querendo entrar na área agora e está preocupado, vou demorar. Gente, o honorário é rápido no extrajudicial, porque a gente consegue viabilizar diversas coisas. Além de que, né, se for inventário, que tem essas questões que a gente depende da ASEF, mas tem outras questões que a gente não depende de ninguém. Por exemplo, retificação de área, né? A própria sistemação, uma retificação de registro civil que você tem que fazer direto no cartório de registro civil. Aliás, ampliaram muito, né, as possibilidades de retificação direto no registro civil. Então, os senhores advogados podem atuar nisso também, já arrumar a documentação, já preparar o requerimento, levar isso direto lá no registrador civil, tá? Registro civil, além do que, eu gosto de falar, nós fomos os primeiros a sermos integrados nacionalmente. Então, por exemplo, se o doutor Luiz pega um caso e para resolver o inventário ou para resolver a compra e venda, ele precisa de uma retificação de registro civil lá do Pará. Aliás, um beijo para o pessoal do Pará. O pessoal do Pará é meio que irmão nosso aqui, porque o nosso código de normas é quase idêntico ao deles, sabe? Na verdade, o deles é idêntico ao nosso, porque foi copiado, né? Mas é coisa boa para copiar mesmo. Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Precisa de uma retificação de registro civil lá no Pará. Como é que faz? Gente, você pode ou entrar em contato direto com o cartório lá do Pará, ou então procurar qualquer registro civil do país que nós temos acesso via e-protocolo e nós encaminhamos a documentação diretamente lá para o Pará. Olha que sucesso! Eu acho tão legal. Letícia, talvez o pessoal possa estar se perguntando assim, poxa, mas o que retificação tem a ver com regularização de imóvel? Lembra aquela hora que a gente falou do regime de bens? Antigamente, a mulher era obrigada a adotar o sobrenome do marido, né? E hoje a gente vê o número de divórcios aumentando. Então, vamos lá, o casal tem 3 filhos, a mulher adotou o sobrenome do marido, hoje existe a possibilidade do marido também adotar o sobrenome da mulher, e houve o divórcio. Só que no registro dos filhos, o nome da mãe está com aquele nome de casado. E a gente precisa fazer essa retificação, que é uma coisa relativamente comum, isso aparece muito para a gente. E assim, tem percebido também que assim, a adoção do sobrenome, seja pela mulher, seja pelo homem, tem diminuído. Por quê? Por conta da dificuldade de se resolver tudo depois. Para nós é um procedimento simples, mas as partes entendem que isso é um pouco mais complexo, né? E da correria do dia a dia, tem que estar mudando documento, enfim, todas essas coisas. Então, a retificação faz parte da regularização. Alguém me contou outro dia que estavam com problema. Foi na última live que a gente teve, né? Na última live que a gente teve, a doutora estava nos explicando que ela estava com um problemão, porque ela não conseguia nem requerer o CPF do falecido, porque o falecido, ou falecida, acho que era falecida, né? Porque as mulheres tinham esse problema que não tinha CPF. Uhum. Então, ela não conseguia nem requerer o CPF. Por quê? Porque o nome da mãe no registro do filho estava errado. Então, como é que ela provava que ele era filho daquela mãe para fins de ele requerer o CPF, entendeu? Então, isso aí, olha como é que a especialidade subjetiva tem tudo a ver com regularização de imóveis. E por isso que o registro civil e o tabelionato de notas e o registro de imóveis, né, todo mundo a gente tem que trabalhar juntos para poder ajudar o cidadão a concretizar os seus direitos. Sim. E ainda até na questão do regime de bens, essa questão mais do direito de família, a gente tem que ter o conhecimento, porque em várias outras coisas que se referem aos imóveis, como a gente já teve a oportunidade de conversar anteriormente em relação à doação, às cláusulas restritivas, ao condomínio, talvez até entre irmãos, entre cônjuges, você pode evitar uma série de problemas, entendeu? Uma série de problemas. Letícia, eu já sei que não gosta do regime da comunhão universal de bens e odeia o condomínio, né?
Não, pois é, não é que eu odeio nada disso, nada disso. Tudo depende do que a pessoa quer. Eu só falo assim, se você estiver ciente do passo que você está dando, tudo bem. Mas você tem que estar ciente, né? Então, por exemplo, a pessoa quer casar. Ah, quero casar. Então eu vou casar. Qual regime? Comunhão universal. Por quê? Ah, porque é um regime romântico, né? Tudo que é meu é seu. Isso na hora que a coisa tá boa. Aí quando a coisa tá Sim. ruim, é o pior regime de todos. Por quê? Porque vai que você faleceu o papai ou a mamãe, aí você herdou, e você casou na comunhão universal, né? Herdou. E aí, automaticamente comunicou tudo com o cônjuge. Então, aquele cônjuge que você tá apaixonado por ele hoje, mas amanhã por algum motivo não tá mais, né, com você, tá com outra. Tá O com outra. pessoal acha que isso é caso de novela, né? Mas acontece. Acontece. Então, assim, tem que tomar todo esse cuidado. Até quando vai se fazer doação, o uso das cláusulas restritivas, né? O advogado pode atuar aí orientando para saber qual que é a vontade do cliente, para poder materializar isso aí de forma a trazer segurança jurídica para o negócio. Isso é bem interessante também. Não, então vamos falar aqui, olha, a gente está falando aqui em atuação para doações. Vocês têm um super caminho aí para vocês, gente, para vocês atuarem. E é isso mesmo, cláusulas restritivas ou cláusulas protetivas. A gente pode usar. Eu adoro cláusulas, essas cláusulas lá no cartório, né? E até para os nossos mentorados nós também temos. Nós passamos lá um passo a passo. O senhor quer esse? Quando a gente vai perguntar para o doador, o senhor quer doar? Você quer beneficiar só a sua filha? Ok. Então, que tal a gente colocar aqui a filha casada na comunhão universal, aquela tragédia, casada na comunhão universal. Vamos colocar uma doação com cláusula de incomunicabilidade? Ótimo, né? Vamos colocar também, quem sabe, uma cláusula de reversão. Vocês já ouviram falar dessa Sim. cláusula de reversão? Show de bola essa cláusula de reversão, gente. O que é isso? É uma coisa que a gente nunca quer que aconteça, mas se acontecer, né, do donatário falecer antes da gente, tá? Então a gente quer beneficiar só a filha, só quero beneficiar minha filha, não quero beneficiar o marido da minha filha, nem sei se eu gosto muito dele, por exemplo, né? No caso eu não tenho nenhum, não tenho ainda não, viu gente? Eu tô falando em tese. Minhas filhas ambas estão solteiras, por enquanto. Então vamos lá. Vamos lá. Então, o marido da filha, não quero beneficiar ele. Então, quem sabe eu dou com cláusula de incomunicabilidade, porque se a minha filha um dia surtar e resolver casar na comunhão universal, pelo menos em comunicabilidade, e coloco também cláusula de reversão. Por quê? Se acontecer uma tragédia horrível, que nunca vai acontecer, se Deus quiser, mas enfim, de uma filha morrer antes de mim, volta para mim, entendeu? Volta para mim. Então, não vai comunicar com o cônjuge. Porque hoje em dia, gente, é aquela coisa, né? Nem sempre você vai querer que o patrimônio da sua família vá parar nas mãos do cônjuge, tá bem? Lembrando, gente, que só a cláusula de incomunicabilidade não resolve, né? Por que ela não resolve? Porque cônjuge é herdeiro também. Então, ou ele meia, ou ele herda, tá? Outro dia eu contei isso para uma moça, até uma moça esclarecida, né? Ela era casada na separação de bens. Ela estava assim, não... Eu não tenho que preocupar com herança, não. Eu só tenho uma filha, mas eu sou casada na comunhão. Não, eu sou casada na separação consensual, então meu marido tem direito a nada, não. Eu falei, não, de onde você tirou isso? Não. Ele vai ser seu herdeiro. Então ele não vai ser meio, mas como ela só tem uma filha, então dá meio que na mesma, né? Porque metade do patrimônio vai ficar de herança pro marido. Aí ela, é mesmo? Eu falei, ué. E como é que eu posso fazer para diminuir isso? Você pode testar, você pode fazer um testamento da parte disponível, ou você pode fazer doação em vida já da parte disponível, para diminuir o tanto que vai ficar para o cônjuge, mas que o cônjuge vai herdar, vai, né? Letícia, é interessante tratar essas coisas, regime de bens, essas cláusulas restritivas, quando a situação está tranquila, quando a situação está boa e quando existe o diálogo, né? Isso. Quando você vê a situação, popularmente falando, desandar, aí já não adianta mais. Aí a pessoa pode falar, poxa, mas tem a possibilidade de judicialmente modificarmos o regime de bem. Tenta fazer isso num casamento que não está bem. Verdade. Impossível. Entendeu? Então, a hora que o casal está se unindo, a hora que o pai vai doar para o filho, enfim, o doador vai doar para o donatário, essa é a hora de conversar. Essa é a hora de estabelecer as balizas do negócio. Porque essa hora todo mundo está disposto a conversar, a ceder, a negociar, entendeu? Porque depois é muito, muito difícil. E nessa hora que dá
para entrar, prestar uma assessoria jurídica e em coisas também que têm valor agregado alto, né? É isso aí. Eu falo que o advogado, gente, nesse momento, nessa atuação, ele está colaborando para a paz social. Olha que bonito. Sim. É a paz social, porque você fala assim, olha, o que o senhor quer? Não, eu adoro a mulher, mesmo que ela separe, eu quero que ela receba. Então, tá bem. Eu falo o seguinte, só não deixa a pessoa dar um passo que ela não quer. Ela está imaginando uma coisa, mas fazendo outra. A Karine está falando aqui, gente, que o avô dela fez um tsunami na família, colocando em nome dos cônjuges. Então, os cônjuges também receberam doações do avô dela. E aí, realmente complica, né? E tem mais uma pessoa perguntando se é possível reverter doação inoficiosa. Claro que é, mas é judicial, né? Só judicialmente, não é extrajudicialmente, não. Então, o senhor vai ter esse campo de atuação também para reverter doações inoficiosas. Olha quanta coisa legal que a gente tem para trabalhar, né, Luiz? Letícia, tem muita coisa. E o registro civil, ele acaba indo de mão dadas com a parte da regularização imobiliária, com a parte do notas, porque, assim, para saber, um tem que saber o outro, mas à medida que você vai aprendendo, vai se inteirando dessa área, você vai gostando cada vez mais, a verdade é essa. Ah, é Você verdade. começa a ter o domínio, começa a ver situações, igual a gente estava comentando mais cedo a questão do uso campeão, você se depara com um problema e começa a pensar, poxa, mas isso tem que ter uma solução. Qual a solução para isso aí? E aí você começa a gostar mesmo da área, e é muito bacana mesmo. Não, é apaixonante, né? Eu falo que assim, o povo fala, como é que você aguenta, Letícia? Você está escrevendo artigo, você está fazendo, dando aula, você está discutindo. Gente, mas é porque é tudo a mesma área, é tudo relacionado. E aí o bonito é isso, a gente tem que pegar aqui um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e falar assim, olha, tem uma visão global, né? A gente não pode fechar só num nicho aqui e achar, é só isso aqui que eu vou mexer. Não, gente, não é tudo uso campeão. Eu falo isso assim. Não é tudo uso campeão. E até para você saber se é uso campeão mesmo, você tem que entender o resto. Né? A quantidade de coisas que abriram para a gente agora, com essa facilitação da gente utilizar a procuração após a morte, do inventariante poder cumprir obrigações do falecido, agora também com a adjudicação compulsória, que eu sou fã. Tudo bem que se tivesse participação do tabelião era melhor. Eu sempre acho que toda vez que a gente envolve o tabelião, a gente ganha em capilaridade, porque tabelião, gente, tem em qualquer lugar. Né? A gente tem em todos os municípios e até nos distritos nós temos tabelião. Então, se você facilita o acesso a essa informação, facilita o trâmite de tudo, não é, Luiz? Sim, muito mais fácil. Acho que essa é uma tendência que já vem de alguns anos, né? A gente tentar tirar do judiciário coisas que não necessitam do judiciário. Por exemplo, a própria retificação de registro civil tinha que ser remetida ao Ministério Público. A minha tese até pouco tempo atrás. Até pouco tempo. A minha monografia foi com base, eu não concordava com a atuação do Ministério Público aqui de Minas nos processos de habilitação de casamento. Primeiro que o Ministério Público manifestava não manifestando. Eu já não entendia aquilo. E segundo que eu achava que o registrador civil ele tinha todo o conhecimento, toda a capacidade para estar orientando os noivos acerca dos regimes de bens e todas as outras coisas que envolvem questão de menor e tudo mais. Eu acho que essa é uma tendência e isso é muito bom, porque desafoga o judiciário, que a gente já sabe, assim, não, a culpa não é dos servidores, mas o volume de trabalho ele é muito grande, entendeu? Não, quando a gente fala de extrajudicial, a gente tem que falar de justiça multiporta, gente. A gente, até já via os ministros lá do STJ falando, né? Nós fazemos parte da justiça. A gente tem que se valorizar. Tabelião, registrador, né? Todos nós somos parte da justiça, né? É a justiça multiportas. Desjudicializar não quer dizer que o poder judiciário está se enfraquecendo. Ao contrário, nós trabalhamos em conjunto com os juízes para que os juízes possam se dedicar a conseguir uma justiça célere nos casos mais complexos. E deixa tudo que der para resolver extrajudicialmente, né, sem lead, ou então pelo menos que a gente consiga superar as leads, a gente pode fazer no extrajudicial, gente. Olha quanta coisa. Então, toda vez que você, advogado, receber um caso, você fala assim, será que dá para resolver isso no extrajudicial? Vou lá bater um papo com o meu tabelião. Vou lá bater um papo com o meu registrador. Vai lá e conversa. A gente está aberto. Vai mandar uma mensagem na mentoria, né? Quem é do não,
Quem é do curso aproveita muito, porque, salvo engano, sexta-feira à noite, uma aluna mandou uma dúvida, o Londe respondeu, você respondeu, eu respondi, e aí todo mundo quer ajudar o aluno a sanar a dúvida dele, então, assim, é bem bacana, e a gente vê alguns casos que você fala, poxa, isso aqui eu nunca vi. A gente acaba aprendendo também, estudando para ajudar os alunos, então, assim, é muito interessante mesmo. Não, Entendeu? olha, E eu vou contar todo só. mundo quer ajudar. Todo mundo quer ajudar. Só para vocês entenderem um caso que aconteceu outro dia e que a gente usou diversas ferramentas que estão disponíveis aqui para o advogado. Olha só, chegou a pessoa lá no cartório, queria vender um imóvel. Quando eu fui analisar, olha o que eu vi. Que esse imóvel tinha sido objeto de... ele comprou solteiro, mas aí ele casou, comunhão universal. Comunhão universal. E aí ele estava querendo vender. Aí eu falei, cadê o divórcio, meu filho? Aí ele falou assim, tá, já fiz esse divórcio há muito tempo. Esse bem foi partilhado? Eu nem lembro se o bem foi partilhado. Falei, então vamos pedir lá o desarquivamento do processo. E aí, e cadê o formal de partilha também? Nem sei do formal de partilha. Então o que a gente pode fazer? Verificou lá. Verificou que o bem não foi partilhado. Normalmente não é, né? Não foi partilhado esse bem. Não foi partilhado, não pagou ITCD. Ok. E aí, comunhão universal? Dá para resolver? Dá. A gente pode, se você tem contato com o ex-cônjuge, né? Ainda tem isso. Espero que o ex-cônjuge esteja tudo bem. Se o ex-cônjuge estiver tudo bem, chama o ex-cônjuge, faz a partilha, aí depois compra dele. Ou então, se for o caso, se a gente conseguir demonstrar e o ex-cônjuge estiver favorável, qual que é o melhor caminho, gente? É os dois comparecerem vendendo para terceiros. Sim. É possível. Mas aí o registrador de imóveis vai pedir prova de que esse bem não foi partilhado. E aí, como é que faz para poder não ficar demorando com o formal de partilha? Você vai expedir uma carta de sentença. Entendeu? E a carta de sentença a gente faz aqui no cartório rapidinho. Normalmente, quando é esses processos pequenininhos, eu até faço inteiro o teor do processo, para demonstrar que não foi partilhado, que não pagou ITCD. Então, prova negativa, é melhor juntar o inteiro teor do processo, tá bem, pessoal? Então, deu para entender? Olha só, duas pessoas chegaram... É muito comum o pessoal não partilhar, tá? Muito comum, muito comum. Muito comum. Ainda por cima, nesses casos de comunhão universal, às vezes a pessoa nem sabe que tinha recebido em doação esse bem quando o pai era... quando ela era pequena, recebeu do pai, nem sabia que tinha recebido do pai, e aí casou na universal, automaticamente comunicou e... Tragédia, né? Mas enfim. Mas se tá de um bom relacionamento com o ex, dá para resolver rápido, viu, gente? Aqui, vou te contar que eu já vi um casal divorciando se abraçar depois de assinar a escritura de divórcio. Eu falei, esse é o casal modelo. Se todo mundo fosse assim, seria muito mais fácil. Não, mas outro dia eu fui num casamento e o ex estava lá de convidado. Olha só como é que as coisas são modernas hoje em dia. Só faltou ser padrinho. Não foi padrinho, não, mas estava lá de convidado. Então, deu para entender, pessoal? Olha só, nesses casos de bens não partilhados no divórcio, faz uma carta de sentença, prova que não partilhou, e se é caso de bem comum, os dois podem comparecer vendendo, desde que seja para terceiros. Um vender para o outro, aí não, porque um vender para o outro teria que primeiro definir qual é o pedaço de um do outro no patrimônio todo, tá? Aí primeiro tem que fazer partilha para depois um comprar do outro, tá bom? Isso aí é tranquilo aqui no Core, aqui em Minas, tem que ver como é que é no seu estado da federação, mas eu entendo que, como isso tudo tem a ver com direito civil, a solução encontrada provavelmente vai valer para o país todo, tá? Letícia, até para atuar na área de família, né? Para fazer um divórcio, às vezes você precisa recolher o imposto, há uma diferença de meação ali, você precisa regularizar um imóvel, isso tudo é uma coisa junta a outra, entendeu? Não, então você vê. Não dá para dissociar, não. Não é só o usucapião, gente. Não é só o usucapião. É muito mais do que isso. É muito mais. E por isso que o nosso curso está aqui disponível. Anota na agenda, então. Agora vai ter o nosso Regularize. Quem ainda não fez a inscrição, tem o link aí na minha bio, né, para poder fazer a inscrição. Vão fazer a inscrição, vão participar. Tragam as questões para a gente debater no dia, não é, Luiz? Quer falar um pouquinho? Exatamente. Já está na hora de finalizando. A gente tem que convidar todo mundo que está assistindo para participar do curso. Igual eu falei, o curso se paga ao menos uma vez na vida. Quem é advogado vai precisar lidar com isso. E quem não é advogado é uma oportunidade interessante de aprender várias coisas.
São professores que têm teoria, têm prática, uma mentoria, que brinca uma assessoria jurídica vitalícia. A gente tirar dúvidas, trocar conhecimentos. Às vezes a gente precisa de um profissional em uma ou outra cidade, coisa que a gente não consegue resolver de forma remota. Ali a gente, poxa, tem alguém de tal cidade que poderia ajudar. Então, assim, é muito bacana mesmo. Eu convido o pessoal a estar participando desse evento. Tá ótimo. Araci, essas dúvidas, vamos deixar para você colocar para mim na caixinha, porque a gente já está terminando agora, então queria terminar novamente, agradecer muito ao doutor Luiz. O doutor Luiz agora já vai ser super parceiro nosso, vai ajudar nosso eu que curso agradeço, a ficar Letícia. melhor ainda. Né? Eu que agradeço, foi uma honra fazer essa live. Quando o Renan me convidou a participar desse curso também, fiquei super empolgado. Comecei a assistir uma aula atrás da outra e achei sensacional. Tenho certeza que todo mundo vai gostar também. Então tá bom, espero vocês. Então aqui, ó, quarta tem mais, hein? Quarta que vai ser com a doutora Karine, doutora. A doutora Karine já tá 1000 por hora aqui. Quarta tem mais, espero vocês, tá? E um beijão, ótima semana. Tchau, tchau, gente. Ótima semana para todo mundo. Faça inscrição no Regularize, não perca tempo. Até mais, tchauzinho. Tchau.